Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para estarmos abordando, desta feita já, a nossa última lição da nossa revista Betel. Pois bem, um trimestre passou, estamos aí já às vésperas da Páscoa e já estamos na última lição, onde abordaremos esta causticante e empolgante lição de número 13, ao qual diz: personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Como vai a sua casa? Como vai a sua família? Como vai a sua parentela? Será que está por um triz? Está precisando de um socorro do Senhor para que a sua família seja recolocada nos trilhos, salva, poderíamos por assim dizer? Se este é o seu caso, você está assistindo a aula certa. Existiram alguns personagens bíblicos que salvaram as suas famílias. Como salvar as suas famílias? Vamos estar vendo o caminho que eles utilizaram para salvar as suas famílias. Pois bem, lição de número 13. Uma certa feita, preguei uma mensagem na minha igreja, local, ao qual eu dizia sobre referência. Pois bem, precisamos de referências em todas as esferas da nossa sociedade. Mas para ser referência, nós precisamos englobar 3 tópicos aos quais serão lecionados ou abordados nesta lição. Primeiro tópico, decisão. Para ser uma referência, precisamos ser pessoas que tenham uma decisão, tomem decisões. Segundo tópico, obediência. Terceiro tópico, atitude. Vamos mais uma vez elencar os 3 tópicos para ser uma referência abordados nesta lição. Pelo menos, no mínimo, 3 tópicos: decisão, obediência e atitude. Costumo dizer também que houve um tempo em que o crente era referência em todas as esferas, em todas as áreas. Hoje nós temos crentes de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, para tudo quanto é gosto, o cardápio é variado. Mas houve um tempo que o crente seguiu um padrão, e ele também era um padrão. Lembro uma certa feita que eu ainda era uma criança, e quando tinha algum embate na escola, algum problema na escola, e queriam saber a verdade, vinham em mim, servo do Senhor, e diziam: Rafael, você não pode mentir, porque você é crente. O que aconteceu de fato? Então, houve um tempo que crente era parâmetro, né? Houve um determinado momento na história da igreja evangélica no Brasil que ser crente era sinônimo de santidade, era sinônimo de ter uma vida reta, íntegra, alguém que procurava viver uma vida santa, né? Afastado do mundo e sendo referência até para quem não era admirado por quem não era. Mas esse tempo acabou, este tempo passou, né? Houve um tempo em que nós éramos uma referência tão grande, tão profunda, que crente não se tatuava. Era inimaginável imaginar ver um crente tatuado. Era inimaginável ver um crente que ouvia a música secular e dizia que não tem nada a ver. Era inimaginável. Era inimaginável, né, crente de repente comprar algo e não pagar, dar calote. Era inimaginável. Porque crente era uma referência, sempre foi uma referência. E, entre outras coisas, era inimaginável imaginar um crente que pudesse se divorciar, se separar. A lição ao qual nós estamos abordando, estamos a tratar, fala sobre casamento. Houve um tempo que crente ele levava o compromisso até o fim. Houve um tempo que o crente era tão referência que quando nós imaginávamos um lar abençoado ou feliz, nós olhávamos para o lar de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, porque serviam a Deus. E não se imaginava, não se esperava que um crente pudesse, de repente, aí se separar. Hoje os tempos são outros, os tempos mudaram. Nós vemos crentes aí no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e por aí vai, como a mulher samaritana, em vários casamentos, né? E por aí vai, perdendo-se o temor e o respeito pela palavra. Mas a pergunta que não quer calar: os tempos mudaram, mas o homem mudou? Existem personagens bíblicos, ao qual nós vamos estar abordando nesta lição, que salvaram suas famílias e eram homens também, ou mulheres também, que lutaram pelas suas famílias apesar do tempo em que estavam a viver. Nós vamos abordar nesta lição sobre Josué, vamos abordar nesta lição sobre Noé e vamos abordar nesta lição sobre Raabe.
O que fez estes homens e esta mulher salvar as suas famílias, a sua casa? Talvez essa seja a sua perspectiva, a sua história. Você também precisa salvar a sua família. Precisa lutar contra a maré para salvar aquilo que a sociedade está dizendo que não tem mais jeito. Para não ficarmos em nossas palavras apenas, o texto áureo está baseado lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, ao qual nos diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Precisamos de pessoas justas, referências em nossa geração, e Noé o foi em seu tempo. Bem como leitura em classe, o texto de referência está baseado em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hebreus 11, 7, e bem como o 31. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Para quem não nos conhece, eu sou o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, localizado em Itaipava, propriamente dito no número 100, no bairro do Gentil. E nós, neste canal, de forma sucinta, abordamos assuntos referentes, a cunhos teológicos e, bem como somos apaixonados por EBD, abordamos assuntos referentes a EBD. Nesse trimestre, estamos encerrando um tema muito peculiar. Estamos estudando sobre família. Como vai a sua família? Os tempos mudaram. E como mudaram? Mas o homem continua o mesmo. As gerações passam. O século XX passou, o século XXI está aí. Se Cristo permitir, se Deus permitir, haverá o século XXII e por aí vai. E os tempos vão mudando, as gerações vão mudando. Mas o homem, nós entendemos que permanece o mesmo. Mas os crentes hoje mudaram sua forma de pensar, sua forma de agir, seus usos e costumes, seus modos de se portar na sociedade. Homens e mulheres têm mudado ao longo do tempo. Mudar é bom, quando é para mudar para melhor. Mas a Bíblia nos conta sobre homens e mulheres que permaneceram os mesmos dentro de uma sociedade mudada. Homens e mulheres que se tornaram referências e salvaram as suas famílias. O primeiro a saber, ao qual vamos estar tratando nesta lição, é sobre o primeiro personagem, Josué. O que levou Josué a salvar a sua casa, a salvar a sua família? A decisão que Josué tomou salvou toda a sua casa, salvou toda a sua família. Então nós entendemos que o que leva um homem ou uma mulher a salvar a sua família, em primeiro lugar, é a decisão. Você precisa tomar uma decisão em meio à sociedade, em meio à localidade ao qual você está inserido, em meio à sua parentela. A decisão é o primeiro tópico ao qual vamos estar abordando nesta lição, que precisa na vida de um crente, de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, para salvar a sua família. Decisão, o que seria? É algo que você propõe em seu coração, faça chuva ou faça sol. Independentemente da opinião de A ou da opinião de B, você tomou uma decisão que você vai seguir aquela decisão. Nesse sentido, casamento é uma decisão. Casamento não é temporário. Quando você assume um compromisso no altar com alguém, é uma decisão tomada para a vida inteira. É uma decisão tomada que você jurou diante do altar, diante do Senhor, diante das testemunhas, diante de um sacerdote. Você jurou que iria ser fiel até que a morte separe. Então uma decisão é uma coisa muito séria. E Josué tomou uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tendo tomado aquela decisão, ele levou a família naquele caminho daquela decisão. Diante disto, você tem tomado a sua decisão de ser fiel ao juramento feito no altar,
de ser fiel àquela mulher, de ser fiel àquele homem, independentemente do que aconteça, faça chuva ou faça sol, né? Independentemente do que aconteça, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, que por vezes as nossas decisões são pautadas em coisas efêmeras, temporárias. Quando tudo vai bem, a decisão permanece firme, mas quando as coisas não vão bem, nós queremos mudar as nossas decisões. Decisão é algo permanente, indelével, não pode ser mudado, não pode ser, né, ali facilmente manipulado. Josué tomou uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o primeiro tópico para você salvar a sua família é ter uma decisão firme em seu coração. Eu vou ser fiel até que o Senhor venha, até o fim. O segundo personagem ao qual nós vamos estar abordando é Noé. O que caracterizou a salvação da família de Noé foi a obediência. Deus lhe instruíra algo e Deus lhe disse algo para ele fazer e ele assim o fez. E todo mundo, poderemos por assim dizer, naquele tempo, deve ter tirado chacota da cara de Noé. Todo mundo riu de Noé. E Noé, ele foi obediente à voz do Senhor. Neste sentido, nós hoje também vivemos um tempo em que por vezes as pessoas riem de nós quando nós dizemos que vamos ser fiéis até que a morte separe. E alguém disse: isso é pensamento retrógrado, isso é pensamento de algum tempo atrás, isso é pensamento né, a Bíblia não é bem isso que a Bíblia quer dizer. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito atrás do que os homens dizem. Noé não foi atrás do que os homens diziam. Os homens diziam que aquilo era loucura, a construção da arca era loucura. Noé não foi atrás do que os homens diziam, Noé foi atrás do que o Senhor falava. Neste mesmo quesito, hoje as pessoas estão indo muito atrás do que os homens dizem. Ah, mas o pastor fulano de tal, que é referência, ele falou que não tem nada a ver, de repente você ir partir para o segundo, terceiro casamento. O pastor tem um entendimento elevado, né? É um grande estudioso da palavra, teólogo, né? Sabe muito de grego, hebraico, por aí vai, e disse que não tem nada a ver se separar. Outros dizem um ministério alfa, um ministério bravo, um ministério Charlie, um ministério Delta, né? Eles tiveram um consenso de que você pode separar, que o que importa é a misericórdia. A misericórdia vai além de qualquer coisa, né? O único pecado imperdoável seria aí a blasfêmia contra o Espírito Santo. E lá no último dia você vai acertar a conta com Deus, Deus vai usar de graça, misericórdia. Mas o que a palavra diz? Os homens dizem uma coisa, mas o que a palavra diz? Por vezes, os homens podem até largar a porta da igreja, mas a porta do céu ainda está estreita. A Bíblia diz que o casamento é indissolúvel. Deus abomina o divórcio. Deus ainda continua abominando o divórcio. Deus não ama o divórcio. Deus não gosta do divórcio. Deus não quer que o servo dele, né, se case pensando se não der certo, vamos separar lá na frente. Deus não gosta dessas coisas. E Noé salvou a sua família porque ele obedeceu. Nesse quesito, você vai salvar a sua família se você obedecer a palavra. Não o que os homens dizem. Os homens dizem muitas coisas. Só que você vai preferir ficar com a palavra de homens ou com a palavra de Deus. O que importa mais? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Noé salvou a sua família porque obedeceu a Deus acima de todas as coisas, em detrimento da palavra de homens, que são efêmeras e passam. Mas a palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A terceira personagem a qual vamos estar elencando é Raabe. Raabe era uma meretriz, só que ela tomou uma atitude que mudou toda a história da vida dela e salvou toda a sua casa, toda a sua família. Então nós podemos entender que nós precisamos de 3 coisinhas básicas, elementares, para salvar a nossa família. A primeira é a decisão, aquilo que Josué fez. A segunda é a obediência, aquilo que Noé fez. E a terceira é a atitude, aquilo que Raabe fez. Ao longo desse trimestre temos estudado sobre família. Mas você que tem nos acompanhado, que atitude você tem tomado para mudar a sua casa, para mudar o seu lar? Raabe, ela salvou a família dela com uma atitude. Por vezes nós queremos que a nossa família seja salva, mas não tomamos atitudes para que tal aconteça. O que você tem feito pela sua esposa? O que você tem feito pelo seu marido? Que atitude você tem tomado além de reclamar, falar, né? Além de apenas ver a conjuntura? Que atitude você tem tomado para salvar vida por vida? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, te ajude, né, a tomar a decisão certa, a ser obediente à sua palavra e ter atitudes que possam mudar a sua história. Um casamento feliz,
ele não começa dentro da igreja. Um casamento feliz, ele começa dentro de um lar. Por vezes nós achamos que alguém é bênção, costumo dizer muito isso, porque vemos, né, ele rindo, ela rindo, tratando alguém bem, ou tratando, né, alguém com empatia fora de um lar. Mas nós conhecemos um homem de Deus, uma mulher de Deus, se é bênção, se não é, dentro de um lar. No tratamento com a sua esposa, no tratamento com seus filhos, né, no tratamento com seu marido, no tratamento com seus filhos, dentro de casa que nós vemos se alguém é bênção. Que atitude você tem tomado para ser bênção primeiro, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Se alguém não cuida da sua casa primeiro, ele é pior do que o infiel. E pior do que isto, quantos homens e quantas mulheres se dizendo santos, tendo orações impedidas, conforme diz a palavra, porque dentro de casa não está bem com o seu cônjuge. Que o Senhor te ajude a estar bem, a ter a decisão firme em seu coração de ser fiel à palavra, de ser fiel ao seu cônjuge. A decisão firme em seu coração de ser obediente à palavra, em ter a decisão firme em seu coração de ter atitudes de mudar. Este quem vos fala, como já dissemos, é o presbítero Rafael Cardoso. Tem gostado do nosso conteúdo? Se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, né? E, sobretudo, né, nos ajude a propagarmos esta palavra. Compartilhe, nos ajude. A todos, uma boa Páscoa, que Deus abençoe a vida de cada um rica e poderosamente. Meus agradecimentos a todos que têm nos seguido ao longo desse trimestre, a nossa irmã Rosa Andréia, uma boa Páscoa, Deus abençoe a sua vida, né? Eliseu, né? Uma boa Páscoa, que Deus abençoe a sua vida, né? A todos que têm nos seguido, falarmos nomes, a minha família, né? Que Deus abençoe a minha casa, o meu lar, a minha esposa, Jaconês Gisele, a minha filha Alícia, né? A minha mãe missionária Fátima, né? A toda a nossa parentela, toda a família, né? A todos os irmãos da igreja, que Deus abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus. Uma boa Páscoa e que Deus te ajude a ter atitudes que salve a sua casa. Seja uma referência, seja um servo, uma serva que seja referência nesta sociedade corrompida. Salve a sua família usando a palavra de Deus. Deus abençoe seu lar em Cristo Jesus.